Vimos na aula passada, as nossas emoções são gatilhos rápidos para o comportamento, são formas rápidas de se responder para os estímulos do mundo. E elas estão sempre tentando nos alertar daquilo que pode vir a ser uma ameaça presente no ambiente ou algo que nós podemos nos aproximar. Ela funciona como essa ideia de imã, no sentido de fazer-nos nos aproximar de algo ou nos afastar de algo. Bom, como a emoção ela se ocupa das coisas que são dos atributos que são mais imediatos dos estímulos, sem fazer uma avaliação muito profunda a respeito daquilo que se trata aquele determinado estímulo. Então, por exemplo, quando você vê uma aranha, antes de você identificar muitas vezes que aquilo é uma aranha, você leva o susto, né? E consigo, né, junto com o susto, vem essas reações fisiológicas de disparo do coração, né? Você começa a suar frio, enfim. Tudo isso é uma resposta emocional que já foi gerada antes mesmo de que você percebesse que a aranha estava presente. Portanto, as emoções elas têm a ver com essas reações rápidas. Se tratando de um texto, de uma copy, como que você pode fazer então para despertar o lado emocional da mente? No texto, nós temos alguns elementos que podem chamar a atenção das pessoas ou despertar a intenção, a curiosidade, né, dessas pessoas de uma forma simples. Tudo aquilo que traz destaque no texto acaba sendo processado de uma forma mais rápida, né? Afinal de contas, no meio de todas aquelas palavras, alguns elementos-chave vão naturalmente se destacar e chamar a nossa atenção. Portanto, elas vão estar mais suscetíveis ao processamento emocional da nossa mente. O primeiro deles são os títulos, ou as headlines. Os títulos eles vão chamar o cliente para sua copy. Lembra que quando você está navegando na internet, você tem ali um monte de estímulos, um monte de coisas que são naturalmente do seu interesse, né? Por exemplo, as coisas que as páginas que você segue estão postando, as coisas que os perfis que você segue estão postando, que seus amigos estão postando, e de repente aparece esse conteúdo relacionado aos seus interesses baseados na sua navegação pela internet, ou enfim, né, com o uso de cookies, né, você pode ter os seus interesses rastreados e você vai receber conteúdo de acordo com os seus interesses. No meio de toda essa informação, então vai aparecer, primeiramente, a imagem da sua publicação, né, da capa da sua publicação, junto com o título da sua publicação. E é o título que vai dizer se a pessoa ela vai clicar para saber mais a respeito daquilo que você está oferecendo, ou se ela vai simplesmente ignorar e continuar rolando o seu feed de notícias. Então, os títulos são o primeiro passo para você chamar a atenção e chamar o seu cliente, o seu público, para a sua solução, para a oportunidade que você está oferecendo. Mais para frente, nós vamos ter uma aula somente sobre títulos de copy. Mas, por enquanto, vamos continuar falando sobre como despertar o lado emocional da mente. O título, digamos assim, seria a primeira parada para o lado emocional do seu cliente, e logo em seguida tem os subtítulos também. Os subtítulos podem ser utilizados para despertar a curiosidade do seu público, né, para trazer algum elemento a mais ou trazer um elemento de especificidade a mais no assunto que você está falando. Depois nós temos os destaques no texto, coisas como negrito, itálico, sublinhado, bullet points, né? Os bullet points vêm aqui no elemento das listas, mas todos esses destaques vão ajudar a chamar a atenção para aquilo que interessa o cliente. E como essas coisas interessam o cliente, significa que elas são objeto de desejo do cliente. Portanto, elas têm o valor emocional associados a ela. Nós também temos as listas, né, como eu acabei de falar, os bullet points, que ajudam a mostrar de forma clara os benefícios que você está oferecendo, né, quais são os benefícios do seu produto. Às vezes, uma lista de
de problemas que a pessoa precisa enfrentar. Essas pequenas listas são formas que facilitam a visualização, né, das informações que você está querendo apresentar e ajudam a colaborar com com o despertar do lado emocional das pessoas. Por exemplo, uma lista de problemas faz com que a pessoa queira se afastar daquele material. Uma lista de benefícios pode fazer com que ela engendre todas essas ideias, com que ela categorize tudo aquilo que está sendo ofertado naquele momento como sendo benéfico, né? Então você vai somando a pequenos elementos que gerar a sensação no cliente de querer se aproximar daquela oferta que você tem a fazer. E por fim, depoimentos curtos. As pessoas adoram ler sobre as experiências dos outros, mas quando a gente está tentando só despertar o lado emocional das pessoas, a gente pode fazer pequenos depoimentos com uma série de elogios para que aquela pessoa ela se sinta ela sinta que há uma prova social por trás daquilo. Mas os depoimentos longos, como nós vamos ver na próxima aula, são uma forma de despertar já o lado racional da mente. Então nós precisamos ter cuidado quando a gente está querendo trabalhar com o emocional com o racional, de formas separadas, para a gente entender em que domínios nós estamos. Se nós estamos falando de depoimentos curtos, nós estamos falando do lado emocional. Se nós estamos falando de depoimentos longos, onde a pessoa precisa realmente se convencer de muitas razões para qual aquela solução que você está ofertando para ela é boa, então vamos trabalhar com o lado racional, com o lado dos depoimentos mais longos. Então na próxima aula a gente vai discutir um pouco melhor essa ideia novamente.